Como você pode descrever os sinais, os sintomas do Alzheimer e como diferenciá-lo de outros tipos de demência? É muito importante conversar sobre isso porque o Alzheimer ele não é a única demência, né? Ela é a mais falada, ela é a mais comum. No nosso país, em que a gente tem vários desafios da parte de prevenção e manutenção do acompanhamento das doenças cerebrovasculares, ela não é a única que tem grande número, né? As demências cerebrovasculares também são altas no Brasil. Mas diferenciar uma da outra é muito importante em relação à parte clínica. A gente fala muito de memória, né? Isso é o que chama mais a atenção das pessoas, mas a memória é uma das esferas da cognição. Então, os sintomas iniciais não necessariamente estão relacionados à memória. Eles podem estar relacionados a planejamento, principalmente planejamento executivo, a pessoa conseguir fazer da agenda dela uma rotina que tenha sentido, então ela começa a se atrapalhar com essa possibilidade, ela pode se atrapalhar na localização, então ela não tem mais aquele domínio sobre caminhos, lugares que ela costumava frequentar e para aqueles lugares de forma automática, como acontecia anteriormente. E é claro, a parte da memória, principalmente aquela memória mais recente. É muito fácil a gente resgatar a memória antiga porque ela já está armazenada, ela já está no lugar dela que foi adquirido há bastante tempo. O cérebro é um hardware, né? Então ele tem um espaço a ser ocupado e com o passar do tempo esse espaço diminui. Eu resgato aquilo que já ocupou, mas para achar um lugarzinho para ocupar novamente é um desafio, principalmente para quem tem o Alzheimer. Então a memória recente, a localização, a linguagem começa a dificultar achar nomes, lembrar de nomes que a gente tinha facilidade, então a fluência da fala ela fica menor e o comportamento. O Alzheimer tem uma relação grande com o comportamento. Não é a única demência em que o comportamento está presente, a demência frontotemporal, o comportamento tem um pioneirismo grande, até maior que o Alzheimer, mas é muito comum no início do Alzheimer as pessoas terem alguma coisa persecutória. Mexeram nas minhas coisas, pessoas que já são conhecidas, foi lá, pegou alguma coisa minha, ter essa ideação mais de que estão mexendo nas coisas dele. E inicialmente o paciente ele tem um insight de que aquilo está fora, que alguma coisa está errada, mas principalmente com uma reserva cognitiva grande, quando o paciente tem já uma facilidade, tem um nível escolar alto, ele vai driblando isso e fica difícil às vezes até no médico na primeira consulta perceber. E o Alzheimer tem várias fases? É possível que ele pare de progredir? Que ele pare de progredir é o nosso desejo principal, né? A gente tem tentado com as medicações e maneiras como a gente vai conversar, mas ele tem 3 fases principais. Ele tem uma fase que é uma fase leve, ele tem uma fase moderada e ele tem uma fase grave. O que diferencia essas 3 fases é o impacto que o Alzheimer traz no cotidiano da pessoa. Então, quanto mais impacto e quanto mais tira a dependência, maior é a gravidade ou ele passa para o estágio subsequente. Antes disso tudo acontecer, existe um marco importante, que é até importante a gente comentar para as pessoas, nem todas elas conhecem, que é o que a gente chama de CCL, que é o comprometimento cognitivo leve. Ele não é o Alzheimer, ele tem uma chance de não se tornar Alzheimer. Metade se torna e metade não. Esta fase do comprometimento cognitivo leve, lá atrás a gente não tratava, a gente observava. Hoje a gente começa a tratar nesta fase para que a gente tenha uma chance maior que não exista essa conversão. E quais são os tratamentos que nós dispomos? Qual é o arsenal, na verdade, que o médico tem para poder segurar o Alzheimer para que ele não possa progredir? A gente começou a ter um tratamento efetivo, né, que a gente começou a perceber uma modificação, mesmo que mínima, da doença, lá por volta de 1990, né, 91, 92, em que a gente aprovou uma medicação que altera, né, melhora a disponibilidade de um neurotransmissor chamado acetilcolina. Então, a primeira gama de tratamento que teve uma efetividade maior, ela é uma medicação que inibe uma enzima chamada acetilcolinesterase. Inibindo essa enzima, ela aumenta a disposição desse neurotransmissor na fenda sináptica. Isso faz com que as ligações entre os neurônios, elas melhorem. Então, a partir desse momento, a gente começou a ter mais um crescimento nessa área. E vieram outras medicações desta família de inibir a acetilcolinesterase. Isso perdurou até 2021. Então, a gente teve um gasto importante em pesquisa, mas que a maioria dos trials foram negativos. Então, a gente teve mais de 140 trials nesse período que não resultaram em mudança na doença, né, na representação clínica da doença. A partir
de 2020, a gente começa a ter, com descobertas novas, um outro foco de tratamento. E aí a gente começou a ter uma teoria, que a gente acredita hoje em parte dela, mas que existia um mecanismo numa proteína chamada beta-amiloide, e essa proteína se acumularia no neurônio, e ela formaria placas, e essas placas impediriam o progresso ali da transmissão neuronal. E aí isso prejudicaria todas as funções cognitivas. Essa teoria amiloide, ela começou a desenvolver então as medicações focadas nessa placa amiloide. E aí a gente tem alguns tratamentos novos, um recentemente liberado pela Anvisa, que são os monoclonais que vão atingir essas placas. O anticorpo monoclonal, o que ele faz? Ele vai lá no receptor, ele é um anticorpo, aquele receptor avisa a defesa do sistema nervoso central, que a nossa são as micróglias, e aí essas micróglias começam a fagocitar essa placa e retirar essa placa. Isso trouxe um ânimo muito grande quando a gente começou a ver nas imagens que as placas começaram a sair. O problema é que não são só as placas, né? A placa, ela é quase o final ali do processo de adoecimento, não do paciente, mas de começar a manifestação clínica. Então, tirar só as placas não é o suficiente. Então, com esses monoclonais, a gente viu uma resposta melhor que o inibidor da acetilcolinesterase, mas ainda não suficiente para a gente dizer que existe um grande impacto de reverter, modificador da doença.